E agora sim, iniciando essa série de vídeos aí, onde eu convido você a estar aqui comigo, para a gente falar sobre os nossos arcanos, né, que compõem aí o nosso tarô. Então vai ser um bate-papo sobre as cartas do tarô. Se você não me conhece, se você está chegando aqui agora, o meu nome é Aline Kostotinski, sou terapeuta holística, sou taróloga, astróloga, trabalho aí com diferentes técnicas. Também sou professora de algumas técnicas, né? E uma das ferramentas aí que eu gosto muito de trabalhar, que funciona como um grande direcionamento, como uma grande bússola, é o tarô, que para mim era até então um enigma, e hoje passou a ser uma das principais ferramentas com quem eu atendo, com quem eu trabalho. E é um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouquinho dessa ferramenta que para mim é tão especial com você que escolheu estar aqui me assistindo, acompanhando esse vídeo. Pensei em fazer como uma série de vídeos, né, em que a gente possa falar sobre o tarô. E vamos começar falando dos arcanos maiores do tarô, né? É esse conjunto aí de 22 cartas, esse grupo de 22 cartas que formam os arcanos maiores. O tarô é composto por 78 cartas no deck, sendo 22 os arcanos maiores e 56 os arcanos menores, né? Então, aí tem uma explicaçãozinha sobre o que seriam esses arcanos, o que é um arcano maior, que eles são utilizados aí muitas vezes como a principal fonte de informação de uma tiragem de tarô. Ele representa pessoas, situações, ele facilita o autoconhecimento, fornece um prognóstico, né, para aquele futuro provável, aquele futuro que está ali condizente com a tua vibração do momento. Ele te aconselha, trazendo informações sobre a melhor atitude que você pode adotar. Eu gosto sempre de brincar que eu falo que o tarô, ele não é divinatório, né? Ele não tem essa função de predizer o futuro de forma determinista, até porque o nosso futuro, ele é completamente mutável. A gente escolhe, a gente cria a cada vibração, a cada pensamento, nós vamos moldando essa nossa realidade. Então, ele não é algo que o tarô vai e determina e que, sem sombra de dúvidas, irá acontecer aquilo. E, para mim, o grande presente do tarô é justamente isso. É justamente ele servir como esse direcionamento. Porque é como se ele dissesse assim para você: o que você está vibrando agora é isto, e se você continuar nesta vibração, este aqui é o futuro provável que vai se apresentar para você. E se você não gosta do resultado, se não é aquilo que você quer, você foi alertada. Então, é como se você tivesse ali um grande amigo, né, falando: ó, se você continuar nesse caminho, isso aqui é que provavelmente vai acontecer. E aí você tem a oportunidade de mudar. E a gente muda como? Vibrando diferente, pensando diferente, tendo uma atitude diferente frente àquela situação. Então, esse é o grande presente, né, que o tarô representa aí para mim, e a forma como eu trabalho ele com os meus atendimentos de forma terapêutica, trazendo o quê? Consciência de que é a sua vibração que vai moldando o teu futuro. E através das cartas está dizendo: ó, isso aqui é o que você está vibrando. Se você não está gostando, não te agrada o resultado que vai criar a partir daí, então vibre diferente. Passe a entrar numa frequência diferente do que você estava até então. E aí vamos começar falando então aqui das nossas cartas, né? Desses 22 arcanos, eu tô aqui com os meus decks aqui do lado também. Esse que tá aí para vocês aparecendo no vídeo é o tarô de Marsella, né? Um tarô bem clássico, bastante utilizado também. E ele tem uma imagem, né? Podemos dizer dessa forma, entre aspas, tá? Mais pura, né? Em que sentido, assim, dessa imagem mais pura? Ele não tem tantos elementos, né? A não ser a própria figura mesmo da carta. Diferente, por exemplo, da carta do tarô de Waite, tarô de White, cada um fala de uma maneira, né? Em que ele traz um pouco mais de elementos que a gente pode utilizar na composição da nossa leitura. E um outro que eu uso bastante também, que é o Gilded Tarot Royale, né, do Ciro Marchetti, as ilustrações. Então, aqui, ó, nós temos, se dá para ver certinho, temos aqui, ó, três decks diferentes com a mesma carta, que é essa carta, a carta zero, né, a
carta que dá início ao nosso deck, a carta do louco. E o que essa carta fala? Né? Ela indica situações caóticas, desorganizadas, inesperadas. Ela fala muito sobre liberdade, né? Quando a gente olha aí o nosso deck, não sei se está aparecendo aí certinho para vocês, transmite muito essa ideia, né, de tudo meio caótico, meio desorganizado, essa desestabilização. Também trabalho muito com esse arcano, né, quando ele sai ali na tiragem. Claro que tudo depende da tiragem, depende da pergunta, depende da posição em que esse arcano ele aparece ali na hora que a gente está fazendo a sessão, conduzindo a sessão, mas ele trabalha muito essa ideia principal da desconexão, do caos, da liberdade, de encontrar a liberdade a partir do caos. Então, dependendo do contexto, isso é uma informação ali bastante relevante. Ele também fala sobre a falta de presença e sobre a desorganização. Então, dependendo de onde ele vai aparecer ali na tua jogada, você consegue construir uma história a partir do zero, a partir do louco, né? E esse arcano, ele vem seguido da carta do mago, que é a carta aí número 1, né? Tem aqui também nos decks, olha como tem mais elementos, né, que a gente consegue compor aí essa leitura, como a gente consegue entender esse arcano, talvez de uma maneira um pouco mais rica ali de detalhes, de informação, a partir do deck também que a gente utiliza, né? O arcano 1 vem falando da habilidade, destreza, domínio da situação. É uma carta que fala muito sobre o trabalho, né? Quando a gente pensa aqui, ó, por exemplo, né, nessa carta aqui, ó, ele aparece com elementos diferentes, um sinal do infinito, uma coisa meio... não sei se vocês vão conseguir enxergar aí, ó, mas tem a figura aqui das mãos, né? Então, remetendo ao trabalho manual, à manufatura, à criação, né? O mago é aquele personagem que cria, que desenvolve, que faz as coisas de fato acontecerem, né? Então, ele trabalha muito a criação, o empenho, o planejamento, o trabalho, mas ele também vem trazendo em si o alerta, dependendo aí do contexto, da posição que esse arcano possa sair aí na sua tiragem, sobre superficialidade, sobre superioridade. Afinal é o grande mago, né? O mago quem tudo cria, quem tudo faz, que manipula as coisas, que vai manipulando os elementos para conseguir chegar naquele resultado desejado, tá? Então essa é muito a energia que vai trabalhando com a carta do mago, né? Nossa carta número 1 do nosso deck aí do tarô. E aí, dando sequência, nós temos a carta da sacerdotisa, ou papisa, também chamada dessa forma, vocês vão encontrar, né, com esses dois nomes, tanto sacerdotisa quanto papisa. Acho que vai dar aí para ver, né? Uma carta muito bonita. A sacerdotisa, ela traz essa figura feminina. Aqui nesse deck, assim, fica mais visível, né, essa questão mesmo da feminilidade, desse encontro com o sagrado feminino. É uma ilustração muito rica nesse sentido. Tem a lua que aparece aqui atrás, né, no de White também. Traz alguns elementos, ó, representando a lua aqui embaixo também, o crucifixo aqui, trazendo um certo ar de divindade, de espiritualidade, dessa conexão. É uma carta que propõe o mistério, o silêncio, a reflexão, ao estudo, né? Quando a gente olha ela aqui no de Marsella, lendo aqui, né? Estudando, concentrada em algo. É uma carta que vai falando muito sobre esse contato espiritual, sobre esse contato com o feminino, sobre essa reconexão também com o feminino, e também ela serve como um alerta ali, o ponto de atenção dela, né, dependendo da forma como ela aparece aí na sua tiragem, sobre a falta de estudo, sobre o materialismo, sobre justamente a falta deste contato do sagrado feminino, da cura pelo feminino, né, o distanciamento desse estado de reflexão,
Ela também pode ser vista e interpretada dessa forma. E a terceira carta que a gente traz é a carta da Imperatriz, né, que sugere esse desenvolvimento intenso e frutificação do que foi semeado, de forma geral. A carta da Imperatriz também fala sobre o auge da maturidade, né, a maturidade interior, a experiência, a estabilidade, né, mostra essa mulher, representa essa mulher no seu momento mais estável, do seu momento aqui nesse deck, a gente consegue trabalhar ainda mais, né, ó, a questão do feminino, aqui representado também, e também, ó, dos frutos, né, ela está num ambiente muito próspero, onde tudo vai se frutificando, tem árvores com frutos, tem animais aqui em volta dela. Na imagem de Waite também, a gente consegue ver essa representação aqui, ó, do trigo, né, que se assemelha muito à prosperidade, à fartura dessa imagem que o trigo traz, né? E ela aparece justamente como essa figura, como essa mulher que está ali no seu momento mais estável, né? Mais estável, mais experiente, mais estabilizada, mais madura. Também traz do lado do aspecto negativo, né? Ela fala justamente o contrário, que é a futilidade, que é esse caminho oposto à maturidade, né? Essa futilidade, essa instabilidade, a falta da estabilidade, estando instável emocionalmente ou como posicionamento de vida, e também traz um alerta para a mesquinhez, dependendo da forma onde esse arcano aparece aí na sua tiragem. E dando sequência, né, a gente tem a carta, deixa eu passar aqui, nós temos na sequência a carta do Imperador, que traz justa a mesma que a gente viu pela Imperatriz, mas com essa representação masculina, né? Então a gente tem aqui o Imperador também falando sobre a mais alta representação do que é o imperador, né? Este homem assim, ó, forte, corajoso no trono, né? Esse homem aí com um ar de sabedoria, de vitória, né? Ele traz muito essa sensação de poder, de coragem, de força, de liderança, né? O imperador é realmente aquela pessoa que está ali naquela posição de liderar, de comandar, né? Ele tem tudo ali sobre o controle dele, mesmo aqui que ele está em pé numa posição de autoridade, ou numa posição aqui de ter tudo sob o seu controle, né? Sobre o seu domínio. E do seu lado negativo, ele vem falando justamente desses excessos, né? De quem tem tudo ali sob controle, sob o seu domínio, que deseja as coisas que sejam feitas somente da sua maneira, fala sobre o autoritarismo, a inflexibilidade e fala sobre a frieza, né? Que às vezes se coloca ali numa posição tão distante, tão superior, tão elevada, que acaba se tornando frio. Então, depende também aí da pergunta que é feita, né, da forma onde esse arcano aparece nessa tiragem, também é uma forma de interpretar e de entender a carta do Imperador. E ele vem também, ó, a carta 5, seguindo aí o Imperador, vem a carta do Papa, né? O Papa ou o Hierofante, também você vai encontrar com essas duas nomenclaturas aí nos decks, né? Então, a carta 5, o arcano 5, a carta do Papa, é uma carta que fala sobre moral, sobre confiança, sobre assumir compromissos e também fala sobre sabedoria reconhecida, né? Quando sai assim essa carta, ela fala sobre reconhecer, assumir aquela sabedoria conquistada, estar em um momento, estar em um local de sabedoria, né? Tem esse ar de autoridade, esse ar de respeito, ó, aqui nesse deck a gente consegue ver até uma luz aqui em volta, como um ser de fato iluminado, que está ali acima, olha, aqui neste outro deck, parece as pessoas aqui embaixo, né, como se estivessem aguardando aí um conselho, uma orientação, aqui no de Marsella também, ó, né, pessoas ali aguardando essa orientação, esse conselho dessa pessoa, porque é uma pessoa reconhecidamente mais sábia do que as demais, né? Então,
traz essa energia da sabedoria reconhecida, traz essa energia da bondade, da autoridade. E do teu lado ali, de ponto de atenção, fala também sobre o excesso de moralismo, que é diferente de moral, moralismo, e também vai falar sobre a falta da humildade, né? Justamente por estar ali, que a gente consegue ver bem essa representação, né? Como um ser de fato iluminado, diferenciado dos demais. Então, é um alerta aí para a falta de humildade que possa surgir também, claro, né? De novo, dependendo do contexto que você vai trazendo aí para sua tiragem, né? Os próximos arcanos é a carta dos enamorados, juntamente com a carta do carro. E a carta dos enamorados, que é a sexta carta, ela vai aparecer como os amantes ou como enamorados mesmo, também dependendo aí do deck, né? Ele vai mostrando aqui na cena, ó, o encontro ali, acho que no vídeo dá para ver melhor, né? O encontro de duas pessoas precisando que alguém vai intermediando essa conversa, né? Ó, tem um anjo aqui em cima, um cupido aqui, ó, com uma flecha, mas traz esse sentimento de diálogo, de dúvida, de alguém estar intercedendo por algo ou por outra pessoa. Aqui nesse outro deck a gente também consegue visualizar nessa situação, ó, tem uma figura aqui angelical, né, em cima sobre as nuvens e duas pessoas olhando e aguardando uma orientação, uma fonte divina, uma instrução. A carta dos enamorados, ela vai trabalhar bastante a questão da indecisão, da mediação, da necessidade de uma decisão, uma necessidade de ir para um caminho. Neste outro deck, ó, a gente não tem tão claramente essa figura dessa intercessão divina, mas é como se aqui tem a figura mais nítida, né, de uma mulher, e aqui bem sombreado a figura de um homem, como se fosse algo assim, que não tivesse concretizado, como se ela estivesse aqui imaginando, idealizando, se estivesse com dúvidas se aquela pessoa, aquela outra figura iria se materializar ou não. Então, a carta dos enamorados vem trazendo com ela essa mensagem, né, da indecisão, da necessidade de uma indecisão, de talvez estar ali aguardando um direcionamento, aguardando uma orientação externa a você, para que você consiga entender e resolver e decidir algo da sua vida, como se você estivesse aguardando que viesse de fora uma resposta, tá? E do lado ali, dos pontos de atenção, né, do lado mais negativo, é justamente a falta do discernir, a falta do discernimento, não está conseguindo discernir, ponderar, e aí a ansiedade que gera por conta disso, né, por não conseguir resolver ou decidir algo, ou escolher qual caminho seguir. Então, é essa energia que vai estar demonstrando aí no seu jogo, quando sai para você a carta dos enamorados. E a sétima carta, a carta do carro ou carruagem, também vai encontrar aí das duas formas, né? Essa carta, a sétima carta, é a carta que fala obstinação, movimento, direcionamento. Opa, eu puxei uma carta errada aqui. Pronto. Essa carta que traz essa mensagem, né, de movimento, de obstinação, de seguir em rumo a algum lugar. A carta do carro também vem falando, além de movimento, ela vem trazendo a energia de dar sentido a algo, né, de buscar o sentido de alguma coisa, de ir para alguma direção. E aí a gente consegue perceber, né, alguns detalhes ali nos decks, né, diferente, ó. Esse aqui, no G8, já tem uma simbologia já conectada ao Egito, no de Marsella não tem. E a gente consegue ver algumas pequenas diferenças, né? Esse aqui do Gilded também tem essa referência aqui com as esfinges, no lugar dos cavalos, puxando essa carruagem, esse carro, né? E traz toda essa ideia do movimento, né? Da direção, de dar sentido, de estar indo a algum lugar. E aí também, o ponto de atenção que normalmente essa carta traz, e a gente consegue ver isso, por exemplo,
aqui no de Marsella mesmo, ó, onde parece que quem está puxando essa carruagem está seguindo caminhos diferentes, né? Direções opostas. Então, uma briga de direções, né? Uma briga de destino por não estar sabendo direito para que lado que vai e acaba não indo para lugar nenhum. Também é uma forma de olhar, de enxergar esse arcano, né? E aí também é o ponto de atenção que ele traz. É a briga do oposto, né? É a briga de direcionamento. Fica tão perdido sem saber para que lado que vai, que acaba não indo a lugar nenhum, não colocando as coisas em movimento. Então fala muito sobre isso, né? Sobre ter pressa em decidir, não conseguir sair do lugar, de estar parado num só lugar, porque não consegue decidir em que direção seguir, tá? Mas é uma carta que vai trazer muito essa mensagem do movimento, de colocar as coisas em movimento, colocar as coisas para andar, para caminhar, mas é um ponto também de atenção, saber em qual caminho você quer ir para que as coisas possam, de fato, se movimentar. Aqui a gente tem uma diferença, as próximas cartas, deixa eu passar aqui, que é a carta da justiça, né? Qual é a diferença? No tarô de Marsella, a 8ª carta ficou como a carta da justiça. E nos demais decks que eu tenho aqui, né, tanto de 8 quanto o do Royale, ele vem trazendo como a carta da força, a 8ª carta, e não a carta da justiça, tá? Como o Marsella é um deck bastante tradicional, eu mantive aqui, só para trazer aqui para vocês, porque o significado vai ser o mesmo para as demais cartas, mas eu trouxe como da ordem que aparece no de Marsella, tá? Então, a 8ª carta é a carta da justiça. Vou pegar aqui para vocês poderem ver. Nos outros decks, é outra carta, é a carta 11, que vem como a carta da justiça. E aqui no de Marsella é a carta 8, tá? A 8ª carta. Mas o sentido delas é o mesmo. Mostra esse período de equilíbrio interior, de concentração, de distanciamento, de autocontrole, de harmonia e também, literalmente, questões aí judiciais, tá? Se foi esse o contexto e essa carta aí aparece para você também, pode trazer de forma mais literal aí questões de justiça, questões judiciais. Harmonia, simetria, organização, manter as coisas em equilíbrio, né, ó? Em todos os arcanos, aqui em todos os decks, ó, a figura da balança está aqui bem representada, demonstrando justamente o equilíbrio, a simetria, a organização e a harmonia. E do teu ponto aí de atenção, né, que fala sobre a carta da justiça, é a indisciplina, né? Então, se ela fala de organização, o ponto negativo dela é justamente o oposto, né? Então, a desorganização, a indisciplina para resolver, muitas vezes, alguma situação, ela fala sobre a falta de método, ela vem falando também sobre a indiferença, né? A justiça, ela é cega, e dependendo se a gente está aí com a energia em desequilíbrio do aspecto negativo, essa cegueira da justiça, né? Essa forma de ver as coisas que a justiça tem, de uma forma padronizada, igualitária, né? Que é ali a essência em si da justiça, pode ser em desequilíbrio uma indiferença, né? Porque somos únicos, cada um é de uma forma, então a gente não consegue olhar para todos e para toda a situação da mesma maneira, no mesmo padrão. E isso pode ser revertido aí como indiferença também. Então, esse é o ponto de desequilíbrio da carta da justiça, quando ela está aí no seu aspecto de atenção, no seu aspecto negativo. Ok? Deixa eu só organizar aqui o meu deck, para não fazer bagunça, para conseguir mostrando aqui as demais cartas aí para vocês. E aí, seguimos aqui com a 9ª carta, nós temos a carta do ermitão ou eremita, né? As duas formas também que vocês vão encontrar. Então, o ermitão ou eremita
nesses outros decks, né? A figura ela é bem semelhante. Nos outros a gente tem alguns elementos adicionais, mas de forma geral ela é bem parecida nesses 3 decks, né? E a figura do ermitão, né, do eremita, vai predominar, né, nesse arcano essa figura, essa energia do recolhimento interior, de você se resguardar, de manter a concentração naquilo que é essencial, naquilo que é fundamental para você, de acordo com o tanto que você amadureceu, né? As experiências vividas, nas experiências experienciadas, vividas, experimentadas ao longo da sua vida, o quanto você cresceu, amadureceu, evoluiu a partir dessas experiências e você aprende a se resguardar, a se recolher em muitos momentos, né? Então, é uma carta que fala justamente de interiorização, da busca até pela espiritualidade, é uma carta que fala sobre você olhar mais para dentro de si, né? Buscar as respostas no seu interior e não tanto no exterior. E do ponto de atenção, né? Do ponto negativo aí que essa carta do eremita traz, fala justamente do excesso disso, desequilíbrio disso, né? Que é o recolhimento excessivo, o isolamento. E aqui, ó, espero que dê para ver aí. Por exemplo, nesse deck aqui, ele vai trazendo, né, o ermitão, né, o eremita aqui, seguindo pelo teu caminho, e aqui embaixo tem uma cobra. E ele não vê, né? Por quê? Porque ele está tão concentrado em si mesmo, ele está tão isolado dentro de si, das suas próprias percepções, que ele não consegue perceber os perigos do caminho, do próprio caminho que ele está trilhando, né? Justamente porque está tão centrado em si, está tão isolado, que ele não se permite ver, né? Não se permite observar, conhecer as diferenças aí, o que aparece no seu caminho. Então, esse é o ponto de atenção da nossa 9ª carta, que é esse isolamento excessivo, certo? Até aqui tranquilo, vamos dando continuidade às demais cartas desse arcano. Então, a gente chegou agora no arcano 10 do nosso deck, em que fala sobre a roda da fortuna, né? Que representa esses altos e baixos, esse sobe e desce da vida, as flutuações às quais a gente normalmente está sujeito, né? Na vida da gente. Aqui nos outros decks, a figura que vai aparecendo, ó. É uma carta, é um arcano que vem falando sobre dinamismo, rotação, mudanças e sobre saber lidar com os altos e baixos, né? Essa roda, ela está constantemente em movimento, ela sempre está girando, ela sempre está em movimento, às vezes a gente está em bons momentos, outros nem tanto, mas ela vem trazendo também esse dinamismo, né? De que nada fica parado no universo, nada fica estagnado, tudo é um constante movimento de rotação, de altos e baixos, e é preciso também aprender a lidar com essa movimentação que é natural da vida, né? A natureza ela é toda cíclica e a nossa vida também é. Então, a lidar da melhor maneira com isso, né? E um ponto negativo dela, o ponto que a gente precisa ter de atenção quando aparece aí na sua tiragem a roda da fortuna, quando ela cai nesses aspectos de atenção, é justamente a estagnação, a não aceitação da mudança, a resistência a esse movimento que é tão natural, de altos e baixos, de ciclos, né, que a gente vive, tá? Então, é uma carta que vai falar sempre sobre mudança, sobre dinamismo, sobre rotação, sobre o movimento da vida, e do seu lado negativo, vem falando sobre a não aceitação, quando a gente está ali tão paradinho, tão estagnado, que a gente não permite que esse movimento cíclico aconteça. E aí chegamos, né, na carta da força, que para o tarô de Marsella é a 11ª carta, e nos outros decks é a 8ª carta. Né, aqui. Nos outros decks, tá aqui em cima. É a 8ª carta e no de Marsella é a 11ª, tá? Então houve só essa distinção de numeração,
mas o sentido da carta, né, e a própria figura, ó, elas são bem semelhantes na maioria aí dos decks que a gente utiliza. A carta da força, né? A carta da força. Aqui onde a gente está sendo confrontado com a obstinação, com a nossa, literalmente, com a nossa força em continuar, com a nossa decisão em permanecer, em seguir, com a busca pelo autocontrole, pelo próprio domínio, né? É o controlar os nossos impulsos, os nossos instintos. Essa energia também está presente aqui nesse arcano, né? E a carta da força vem falando sobre também enfrentar os nossos medos e literalmente ser forte na condução daquilo. Ó. Aqui nesse deck fica mais claro, né? Ó, a pessoa está aqui abrindo a boca aqui do leão, então domando os próprios medos, enfrentando esses medos, né? Se posicionando com força, com coragem frente aí aos desafios. E o lado negativo, né, quando sai aí do ponto de atenção, do lado negativo, é justamente em assumir riscos de forma desnecessária. Fala sobre a imprudência, estar sendo imprudente, sobre teimosia, fala bastante sobre teimosia, sabe, é o velho dar murros em ponta de faca, insistir numa situação que já não tem mais porque insistir e permanecer por pura teimosia. Essa energia também fala. Fala sobre ter desenvoltura, justamente para lidar com aquilo que a gente tem medo, né? A não enfrentação dos nossos desafios, a não enfrentação dos nossos instintos. Então, um arcano bem bacana que a gente consegue trabalhar e extrair dele muito significado e que a gente consegue encaixar aí em diferentes situações, né? Que vai surgindo aí na vida da gente. A próxima carta, eu brinco, carta 12, eu brinco que ela é boa só quando ela não sai. Que é a carta do enforcado, né? É uma carta que fala de desgaste, de intransigência, de dificuldade. Eu costumo dizer que o enforcado é um grande sinal de alerta, é um grande ponto aí de atenção, né? Ele traz consigo toda essa energia de, olha, esse caminho que você está escolhendo aí pode não ser o melhor para você nesse momento, né? Um grande ponto de alerta, né? Um grande cuidado. Ele demonstra, assim, momentos de dificuldade. Até aqui nesse deck a gente consegue perceber, ó, coisas, né? Como se fossem moedas, ó. Não sei se vai dar para ver aí na imagem, mas aparece como se moedas estivessem caindo deste homem pendurado aqui de ponta cabeça, então ele está perdendo algo, perdendo bens materiais, né? Ele está em uma posição onde ele está perdendo, tá? Uma posição onde ele tem dificuldade ali de sair, de voltar ao eixo, né? De voltar ao seu centro. Então, desgaste, sinal de alerta, intransigência, que a gente está insistindo e seguindo por um caminho que não é bacana para a gente está perdendo, está se desgastando, mas continua seguindo esse caminho. E aí, quando já é uma carta que traz essa energia, né? E quando ela sai ainda num aspecto negativo da sua tiragem, é realmente um grande alerta, um grande cuidado com as escolhas que você fez até agora. O caminho que você está seguindo não está te levando para um bom lugar, não é um bom caminho para você, para o teu propósito de vida, né? Então, essa carta, quando ela sai nesse aspecto ainda mais negativo, é para tomar cuidado, é para falar, ó, para o caminho que você está indo e retorna, e volta, e faz diferente, né? Então, o enforcado, ele vem muito com essa mensagem. E a 13ª carta, o arcano 13 do nosso tarô, é uma carta que normalmente quando sai as pessoas se assustam num primeiro momento, que é a carta da morte. Né? É um arcano aqui que traz essa mensagem, e não é a morte literal, né? É a imagem da morte, mas no sentido de renovação, de dissolução necessária, de encerramento de um ciclo, encerramento de um capítulo
para que o novo comece, para que o novo tenha espaço, né? Então, a carta da morte é transformação, transitoriedade, desapego, e principalmente é essa mensagem sobre renovar, né? Sobre trazer um novo, sobre justamente assim, trazer uma nova energia, um recomeço. Tá? Então, a carta da morte, ela vem falando que, primeiro, nada para sempre, que está, seja lá o momento que aquela pessoa está vivendo, a situação que ela traz para você aí na sua tiragem, né, ou você mesmo, é o momento que vai passar, que vai ter uma transitoriedade, que vai cerrar aquele capítulo, para que um novo possa ter espaço para surgir. E quando a carta da morte ela aparece aqui numa posição, né, negativa, aí fala justamente sobre estagnação, não aceitação. Você não aceita que aquele ciclo terminou, você não aceita que aquela situação foi transitória e que ela mudou. Você não está abrindo espaço, né, para que o novo possa aparecer, para que o novo possa surgir. E também vem falando sobre negativismo, tá? Quando ela sai ali do ponto negativo, uma das mensagens que ela traz também é justamente sobre o negativismo, a negação, acreditar que vai dar errado, o pessimismo. Então, ela serve também como um sinal de alerta nesses casos, mas a mensagem que traz é a mensagem da renovação. E a próxima carta, a carta 14, né, o nosso arcano 14, é uma carta que se chama temperança, né? Que mostra esse movimento aqui de forma ininterrupta, né? Dessas águas passando, dos jarros, e fala justamente sobre moderação, sobre paciência, perseverança, a insistência, né? Naquele objetivo que a gente tem, ó. É uma carta que vem trazendo muito essa mensagem sobre que tudo no universo demanda um tempo para ser produzido, né? O universo ele tem o seu próprio ritmo, o seu próprio tempo para que as coisas possam se manifestar, para que as coisas possam se materializar. E é preciso ter congruência, ter paciência, perseverar naquilo que a gente deseja, pede para ter paciência, tranquilidade, também traz a mensagem de resignação, de aceitação. E quando sai do lado aqui de atenção, né, do lado negativo, aí é o contrário, né? É a impaciência, é o inconformismo, é a lentidão com que as coisas estão acontecendo, o inconformismo perante a lentidão de que as coisas possam se movimentar, a falta da resignação, né, dessa aceitação, mas é uma carta que fala muito, que vai trazer muito, né, de forma assim primordial, a mensagem sobre dar tempo ao tempo, né, sobre ter paciência, dar tempo ao tempo e saber que as coisas demandam um certo tempo para serem concluídas, para serem realizadas. A 15ª carta é uma carta que às vezes dá uma confundida, né? Quando sai aí no jogo da gente, nas nossas tiragens. Já vi muitas pessoas falando que se confundem com a energia que traz a carta do diabo. É uma carta que vai te remeter às profundas paixões, ao seu lado mais instintivo, mais primitivo, né? É a carta que também aponta ali as dependências que a gente tem. Então, aqui está no tarô de Marsella. E nos demais decks, né? Aqui, ó, a gente consegue ter uma imagem dessa representação que esse arcano tem, né? Parece umas labaredas aqui, uma coisa até meia, uma máscara, uma coisa mais sensual, mais sexual, mais apelativa nesse sentido. E é essa energia mesmo que a carta do diabo tem. É a carta da paixão, dos desejos, da sexualidade, da ousadia, né? Do estar ali conectado à matéria, à carne, ao desejo mesmo, tá? Tanto sexual, quanto também ao desejo instintivo de conquista, de possuir as coisas, né? Então, essa energia que vai estar aqui trabalhando, né, na sua tiragem, quando essa carta
aparece para você. E se a carta do diabo estiver em uma posição da sua tiragem, numa posição negativa, ela vem falando para que você tenha atenção com a brutalidade e com a falta da ponderação, a falta do cuidado, né? O diabo traz essa energia do aqui e do agora, do desejo, do instinto, da paixão. Não é uma carta assim que vai racionalizar, justamente porque é instintivo, é primitivo. Então, é essa energia que essa carta está colocando e está trazendo para você aí para o seu jogo. E quando ela sai nesse aspecto, está dizendo, olha, está indo muito pelo instinto, muito pelo desejo, muito pela paixão, você não está ponderando, você não está racionalizando. Então, é essa mensagem que a carta do diabo vem trazendo aí quando sai na nossa tiragem, no nosso jogo. A 16ª carta, a carta da torre, né? É uma carta que vem falando sobre desmantelamento, ruptura, né? Falsa estrutura, e é uma situação assim que vem que não te dá nem tempo para pensar, para processar o que aconteceu. A torre, ela simplesmente, ó, em todos os... Tá vendo aqui? A gente consegue ver pessoas caindo, né? Despencando aí do alto dessa torre, ó. Nos 3 decks passa muito essa imagem, né? De estar ali com uma falsa sensação de segurança e, de repente, aquela torre cai. Toda aquela construção que você achava que era sólida se rompe, se desmantela. É essa mesma energia que esse arcano traz. Desmoronamento, ruptura de forma abrupta, né? Aquele movimento que acontece que você, né? Você suspira, que você fala, meu Deus, de onde que isso veio? A busca pelas novas soluções, porque tudo aconteceu de uma forma tão rápida, foi uma mudança tão brusca, que simplesmente aconteceu. E você tem aí que juntar os caquinhos e poder reconstruir esse teu espaço, né? Fala muito sobre, principalmente esse quesito, assim, de falsa sensação de segurança, de achar que tá tudo estável, que tá tudo bem, de repente, aquele castelinho de cartas vai desmoronando, porque não era o que você achou que fosse. A carta da torre, quando ela vem ali no aspecto negativo, fala sobre não aceitação dessa mudança, dessa ruptura, sobre autodestruição, sobre esses abusos que a gente comete muitas vezes conosco mesmo, sobre o desespero por ter rompido com algo, né? O desespero de ver ruir mesmo, né? De ver desmantelar o sonho, a construção, e não saber, realmente estar com muita dificuldade de conseguir lidar com o que aconteceu. Então, é uma carta que vem falando sobre mudanças bruscas, tá? De forma ali imediatas, mudanças, rupturas muito bruscas, muito inesperadas. E a 17ª carta, estamos quase aí na reta final dos nossos arcanos maiores. A 17ª carta, a carta da estrela. É uma carta assim, também aqui nos 2 decks, elas são bem próximas, né? Em figuras, assim, bem semelhantes. Aqui no Royale que muda um pouquinho, mas continua mantendo ali a mesma essência. A carta da estrela fala sobre purificação, sobre predestinação, iluminação em meio às dificuldades, né? Como se você encontrasse ali o seu porquê, encontrasse a sua essência, encontrasse uma estrela guia realmente, né? Então, a carta da estrela fala sobre a inspiração, a espiritualidade, a transformação a partir da espiritualidade. Você está num novo momento, você está se reencontrando o teu propósito, né? Encontrando ali o teu caminho, recebendo essa orientação ancestral, resgatando dentro de você essa força ancestral do feminino, né? Te colocando realmente no rumo, seguindo essa estrela guia mesmo, né? Te colocando ali no rumo do teu propósito, de acordo com a tua espiritualidade. A transformação de dentro para fora. E quando ela sai, né, esse arcano aparece para a gente aí numa tiragem do seu aspecto mais negativo, é justamente o quanto a gente ainda está resistindo a essa mudança, o quanto a gente está resistindo à inspiração, à intuição,
a essa força desse feminino, né? A este caminho que está se abrindo para a gente continua resistindo a ele. E a 18ª carta do nosso tarô, a carta da Lua, né? A carta 18 aqui, essa carta tão bonita também, tão significativa aqui do nosso jogo de tarô, a carta da Lua. É uma carta que vem falando sobre ilusões, sobre medo, sobre fantasias, né? Sobre estar ali no mundo da Lua, estar com a cabeça na Lua, não estar conseguindo focar direito, né? É uma carta que fala sobre mistérios, basicamente, né? Quando essa carta sai, significa que tem alguma situação ali que não está muito clara. É uma situação misteriosa, uma situação onde a pessoa não está conseguindo ver com clareza, seja pelos próprios medos, seja por projeção inconsciente que ela faça, né? Alguma ilusão que ela está mantendo, mas ela não. É uma carta assim que está envolta, que aquela situação ali que você está tirando está envolta em algum mistério, né? Representa muito esse medo do novo, do desconhecido, e muito representa bastante também a questão da ilusão, tá? Então, esse arcano, ele vem trazendo essa energia, ó. Eu gosto sempre também de falar, né, dessa carta, quando ela sai, assim, dependendo, claro, né, da tiragem, do contexto, que às vezes a pessoa está tão direcionada a uma coisa só, que ela passa a não perceber o que está em torno dela, ela passa a não perceber mais o ambiente. Então, falta um pouquinho, às vezes, de estado de presença, porque ela está tão focada em algo que está além dela naquele momento, que ela não consegue nem ver nem as oportunidades que estão e nem os perigos que estão rondando ela naquele momento, né? Traz muito também essa energia, esse sentimento, esse arcano. E quando vem aqui do lado negativo, né, no ponto de atenção, aí a carta da Lua, aí é onde aparece assim a pessoa realmente paralisada, apavorada, né? Ela tem tanto receio do novo, do desconhecido, daquilo que ela não controla, que ela se trava, ela se paralisa completamente. E também é uma carta que fala muito de pavor, né? De ser controlado pelo medo e de não conseguir seguir, tá com a vida realmente ali travada quando o arcano da Lua sai aí do seu ponto de atenção, do seu ponto negativo, ok? É uma carta que a gente consegue trabalhar bastante significado, tem bastante forma de interpretar, né? De onde vem esse medo, qual é esse medo, quanto esse medo está paralisando ou não aquela pessoa. E a próxima carta, a 19ª carta, a carta do Sol, né? Esse arcano tão bonito, representa aí o nosso astro-rei, o Sol, e é a carta do entusiasmo, né? Que é a palavra-chave. Minha mãe, ela tem uma expressão muito bonita, que ela diz que entusiasmo significa Deus em você, Deus agindo em você. Então, ela sempre me deseja muito entusiasmo, que é essa presença mesmo, né, de Deus, ou dessa força criadora, geradora, em nós. Então, eu gosto muito dessa palavra, entusiasmo. E representa isso, representa esse entusiasmo da criação, a consciência, a existência. A carta do Sol é uma carta que traz de lucidez, claridade, alegria, leveza, tá tudo claro, você consegue enxergar tudo com muita clareza, né? Traz esse sentimento a um dia bonito de sol, tem aqui aparece uma criança, aparece girassol, tudo muito alegre, tudo muito leve. Essa é a mensagem que esse arcano vem trazendo, né? De claridade, de lucidez, de você realmente conseguir enxergar o todo. E também, no seu ponto de atenção, fala para que você tenha atenção com o egocentrismo, né? Aquele sentimento de que o sol gira ao seu redor, né? Aquela sensação de tudo acontece com você, tudo é com você, sempre é você o centro dessa atenção. A pretensão e o egoísmo também são pontos de atenção que esse arcano vai
mostrar aqui, vai revelar para a gente, dependendo da posição que ele sai aí no seu jogo. Então, é uma carta que vai falar sobre a claridade, sobre a clareza, ou a falta dela, né? Se você está num movimento assim tão egóico, o sol, ele vai, você ofusca, né? Você não consegue ter clareza, você não consegue enxergar o próximo, porque você está muito autocentrado. Então, essa é a mensagem quando sai aí do ponto negativo da carta do Sol e do ponto positivo, alegria, clareza, lucidez. Uma carta que eu sempre normalmente fico muito alegre quando a carta do Sol sai aí no meu jogo, porque é uma carta que fala muito sobre esse entusiasmo, sobre você ver as coisas com clareza, e nada como a gente vê as coisas com clareza, né? A consciência, a clareza é que faz com que a gente transforme. E as últimas cartas do nosso conjunto aí de 22 cartas dos nossos arcanos maiores, né, do tarô, os arcanos maiores do tarô. Nossa 20ª carta, a carta do julgamento, que é uma carta que normalmente às vezes também gera confusão pelo nome, né, até pela figura aqui que representa, né, nos decks, né? A carta do julgamento, a gente às vezes já vai remetendo ali para a questão de ser literalmente julgado, juízo final, coisas assim, né? O nome remete muito a isso. Mas, na verdade, ela é uma carta que traz a mensagem sobre um novo tempo, sobre novidades, né? Carta de cura, carta de transformação de situação. A carta de julgamento vem dizendo para a gente que aquela situação não vai permanecer muito tempo daquela forma. Vai ter um movimento aí, vai ter um anúncio. E normalmente ela é uma mudança positiva, é um anúncio positivo da situação, uma mudança daquele cenário, uma mudança daquela situação. Ok? Então é uma carta que do seu lado positivo, né, na posição aí que caia de forma positiva, ela vem anunciando boas mudanças. E quando essa carta aparece aí numa posição negativa, né, é quando a gente não aceita o desfecho. Ó. Se a gente olhar aqui a nossa figura, ó, a gente tem aqui, né, um anjo anunciando algo, né, trazendo uma solução, trazendo uma novidade, uma informação. Quando essa carta sai do seu lado negativo, é quando a gente não aceita, às vezes, aquela sugestão, aquela opinião, aquela recomendação do outro, e às vezes o outro sabe mais do que a gente, consegue ter uma visão diferente. E a gente fica preso ao nosso próprio ponto de vista e não se abre para receber do outro. Então, essa carta, quando ela sai aí do lado do ponto de atenção dela, é justamente para falar sobre isso, né? O quanto a gente está resistente a receber e a ouvir o conselho de outras pessoas, ou o quanto a gente está resistente e não está aceitando aquele desfecho que surgiu daquela situação. Mas, de forma, né, geral, de forma positiva, é uma carta que vem trazendo o anúncio de mudanças. Então, seja a situação que for ali, vai ter uma mudança daquela situação. E o nosso último arcano do nosso jogo aqui de 22 cartas é a carta do mundo, né? E a carta representa o coroamento, uma conclusão, um projeto, é a carta da fama, dos holofotes, da promoção, né? Da projeção, de receber os louros, receber as honrarias por algo, né? Então, a carta aqui do mundo, elas são bem semelhantes, né? Aqui nos 3 decks, as figuras são bem próximas. É a carta da solução positiva, da resolução, do sucesso, do fechamento, da conclusão. Então, é a carta assim, ó, que seja lá a situação que você está perguntando aí para o teu jogo e ela saiu nesse aspecto positivo, significa que aquela situação irá se concluir da melhor maneira, né, vai se concluir, vai se resolver com muito sucesso. E quando a carta do mundo sai aí no seu ponto de atenção, significa que está emperrado, que tem alguma coisa que não está permitindo a finalização daquele ciclo, né? Tem algo aí inconcluso, algo que não foi fechado, algo que não foi devidamente concluído. Mas é uma carta que vem trazendo também em si a mensagem de fechamento, de finalização. E
da melhor maneira, né? Finalizando, espero que finalizando, tal como o mundo finaliza o nosso deck, que esse vídeo também possa estar sendo finalizado com sucesso, trazendo aí para você mais clareza sobre os arcanos maiores do nosso tarô, essa ferramenta tão linda. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, de deixar o seu comentário sobre o que você achou desse vídeo. E se você quiser, se você gostar, quiser acompanhar meu trabalho, tá aí também para você as minhas redes, meu Instagram e meu site, trazendo alguns conteúdos bacanas para a gente conversar. Faço tiragem também lá de tarô no Instagram, para você se conectar e receber um conselho do tarô. E vamos ver, para eu gravar, então, o vídeo sobre os arcanos menores, as outras 56 cartas do nosso tarô, para também poder contribuir, trazendo aí mais clareza para você, para o teu autoconhecimento, para as suas tiragens, e vamos aí juntos, crescendo, aprendendo, compartilhando cada vez mais. Então, gratidão. Se você me acompanhou até aqui, me assistiu até aqui. Até a próxima. Nos vemos aí nas redes.